internet ao vivo está sujeito a travamento. Acontece. Não estou te ouvindo. Agora sim. Tá me vendo? Agora tá me ouvindo? Sim. Estou vendo e estou ouvindo. Acho que todos estamos. Perfeito. Boa tarde, turma. Boa tarde, pessoal que está acompanhando aí a gente na live. Alexandre, se você quiser falar um pouquinho da Citogen, das soluções da Citogen, enquanto eu tento... Doutora Dertia conseguiu entrar, Bruno? Pois é, eu estou com um convite que eu mandei para ela, ela está com um convite para aceitar e eu estou com outro. Se você quiser, fala um pouco da Citogen, das soluções da Citogen, enquanto eu dou a última tentativa aqui de encontrá-la. Perfeito, perfeito. Bom, a Citogen é uma empresa, né, que foi fundada pela doutora Dertia junto com a proposta de trazer inovações de citogenética, né? Então, a doutora Dertia é a fundadora. A Citogen é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado e que tem tradição em trazer inovação e trabalhar com citogenética. Ela nasceu com a citogenética, né? Tanto que grande parte do time de especialistas aqui de produto, né, são citogeneticistas. Eu sou citogeneticista, a doutora Dertia, a Mari, tem várias pessoas aqui que trabalham com citogenética. A doutora Dertia está aí, ó. A doutora Dertia ela entrou na live, só que eu não sei se ela está conseguindo ver a gente, Bruno. Não sei se está rolando. Ela está assistindo a live, mas ela tem que aceitar o convite para ela aparecer aqui, compartilhar a tela conosco. Ah, maravilha. Então, e acho que com isso a doutora... Sim, e ela acabou me convidando, mas o aceite não foi. Mas seguiremos. Maravilha. Então, a Citogen tem essa proposta, né? Então, a nossa CSO, sempre com a cabeça em inovação, e a gente aqui continua seguindo a mesma linha de trazer produtos, trazer soluções para os laboratórios de citogenética e de citogenômica. A doutora Dertia aí. Bem-vinda! Agora sim! Boa tarde, doutora Dertia. Boa tarde. Seja bem-vinda. Tá tudo ótimo, seja bem-vinda. Tecnologia, para mim, é bom, mas tem que ter bastante experiência e tudo. Não é o meu forte. Com todo mundo. Sempre tem uma mensagenzinha que nunca apareceu, que aparece no ao vivo. É sempre assim. É isso mesmo, perfeito. Assim é a citogenética, né? A citogenética também tem as suas coisas miúdas que, se você não sabe bem, você pode não fazer uma boa preparação, não é isso? Exatamente, exatamente. Pulo do gato. O Alexandre estava aqui falando um pouco da Citogen, das soluções, acho que a senhora estava acompanhando a gente, então, se a senhora quiser completar, enfim, vocês fiquem à vontade, acho, para a gente falar um pouco da motivação de tudo isso, para quem está nos assistindo, e depois a gente entra, de fato, no assunto principal, que é tirar as dúvidas sobre a otimização e o pessoal aqui que escreveu para a gente esclarecer. Então, fiquem à vontade aí. Tá bom. Eu ouvi que ele falou já que fui eu que fundei, né? Então, isso deu... Realmente, a citogenética é a minha paixão e foi por isso que a Citogen foi fundada, para que nós pudéssemos transmitir a paixão para outros também se apaixonarem pela citogenética. E é uma tecnologia que revolucionou a genética humana, digamos assim, a partir de que ela começou pelo número de cromossomos, né? E corrigindo o ponto fundamental, né, do número de cromossomos humanos, de 48 passou para 46. Mas isso foi lá no passado, quando eu comecei. Mas ela vem evoluiu muito, e nós temos muita coisa boa para que as preparações sejam maravilhosas, não é, professor Alexandre? Ô, doutora Dertia, com certeza, com certeza.
Hoje, com a evolução toda dos produtos e da tecnologia, isso veio ajudar, né? Lembro quando a gente começou a fazer citogenética, que nós analisávamos somente com microscopia, desenhava os cromossomos numa folha de papel, fotografava, revelava numa câmera escura, recortava e montava o cariótipo. Hoje, a citogenética é outro mundo, né? É um mundo muito mais modernizado, com muita automação para ajudar, com muitas soluções que facilitou a vida, mas nunca dispensou o olhar do citogeneticista, né? É que é um olhar super importante. Emprego garantido. Emprego garantido. Eu ia chegar, ia falar exatamente isso, né? O desenvolvimento da tecnologia foi facilitando a nossa vida, mas nunca nos substituiu e eu não vejo uma substituição direta, né? Porque é nós mesmos que preparamos o material, depende da gente, a análise, cada caso é um caso, não tem um sistema, por mais que a inteligência ajude, faz 100%, com o nosso cuidado, com a nossa dedicação, né, e conhecimento. Eu acho que, assim, ajuda, mas não substitui. Isso é muito importante a gente pontuar aqui. Exatamente. E não substitui, apesar das novas tecnologias que existem, moleculares, já analisando detalhes dos cromossomos, digamos assim, os genes mesmo, né? Mesmo assim, ela vai continuar e ela nunca vai acabar. Porque ela tem uma capacidade de mostrar o que as outras técnicas não mostram. E isso é muito importante. É por isso que a gente precisa de um cérebro humano que saiba diferenciar clinicamente, no caso, né, no caso de anomalias, etc., qual é aquela alteração, o que aquela alteração quer dizer, como manifesta no ser humano. Um computador não consegue fazer tudo isso. Então, aquela sensibilidade da análise humana, essa ainda, vamos dizer assim, graças ainda não está terminada. E nós vamos continuar usando o nosso cérebro para fazer análise citogenética. Uma boa citogenética vai ajudar o nosso cérebro a podermos fazer uma análise melhor ainda. Isso vai, cada vez mais. Certeza. Porém, nós temos que usar o nosso cérebro para a citogenética sempre. Não são números. Exato. Não são números e números e números. Perfeito. Perfeito. E aí a gente tem que ter um processo muito amarrado, muito delineado. Cada laboratório, cada instituição tem o seu pulo do gato, tem o seu macete e a coisa acontece. Porém, sempre é possível ajustes para melhorias. E aí a gente tem, então, nós estamos iniciando a segunda live com o corpo técnico da Citogen para falar de otimização de processo. E essa live, diferente da primeira, a gente vai mais... eu vou trazer, na verdade, as perguntas que nos mandaram ao longo da semana, pelos stories que foram feitos. E aí o doutor Alexandre e a doutora Adélia vão pontuar para a gente, ao longo da live, aí, as dicas e macetes e produtos, enfim, que vão poder auxiliar nessa utilização de processo. E aí, doutor Alexandre, eu vou direcionar a pergunta sempre para você, mas... Fiquem, a doutora Adélia fica à vontade, lógico. Fala com ela. E aí isso, vocês vão um completando o outro aí. E se eu lembrar de alguma coisa, eu participo também. Mas a primeira pergunta que chegou foi referente à manipulação de meio de cultura em casa, né, em house, no próprio laboratório. E aí, literalmente, a pergunta é: trabalhar com o meio pronto ou com... Oi? Tá, vou repetir a pergunta. Doutora Adélia, está ouvindo? Eu estou. Tá, sim, tá. Eu achei que ficou meio parado. Vamos lá. A pergunta literal é: trabalhar com o meio pronto ou comprar os produtos separadamente e fazer uma suplementação em casa? E já engatando esse contexto, tem uma outra pergunta que fala: se eu suplementar demais ou suplementar de menos, o que pode acontecer? Então, se a senhora puder contextualizar a fabricação in-house de meio e a diferença de usar com meio pronto? Sim, eu posso sim. Eu usei meio pronto muitos anos. E o meio... Perdão,
o meio pronto muitos anos e o meio feito em casa muitos anos, porque não existia essa facilidade que nós temos hoje de ter um meio completo. Eram todos os elementos, todos separados, nós tínhamos que até providenciar o soro fetal bovino, que não tinha para vender, então era muito trabalhoso. E, naturalmente, isso dificultava muito uma cultura de células. E hoje em dia não é diferente, apesar de que você tem seros, pode comprar o soro pronto, mas é a mesma coisa, digamos, a partir do momento que você tem que colocar o soro, você vai fazer uma série de procedimentos no meio de toda a preparação do meio de cultura que você deve usar, e em cada passo você pode cometer erros. Isso é humano. Então, qualquer alteração de concentração, de pipetagem, de alguma coisa que você cometer erros, você não vai ter um meio padronizado no seu laboratório. Então, para você ter um padrão de meio de cultura que já foi testado, que já com certeza ele funciona, se ele não funcionar nas suas células, é porque algum problema está acontecendo que não é o meio de cultura. Então, é aí que você precisa ficar verificando em que momento foi o erro, no momento de fazer o meio ou foi após. Você já sabe que foi após. Alguma coisa aconteceu depois de você ter posto a meio de cultura. Isso, então, é uma vantagem muito grande, porque você já esquece a bastante complexa, né? E que queria preparar o meio. E você corre o risco de contaminação, esse é o principal deles. É muito sério. Então, mesmo, você põe lá antibiótico, etc., mas mesmo assim ele pode contaminar. Então, é um fator muito importante, então, adequada para cada tipo de célula e a parte de padronizar das suas culturas a partir de meio pronto, completo. Já eu digo, é completo mesmo, é só pingar o sangue e pôr na estufa, tá pronto. Aí sim eu posso confiar nesse meio de cultura. Perfeito. Eu acho que caiu a minha internet aqui, né? E agora voltando, eu acho que a pergunta foi sobre os meios de cultura, alguma coisa de suplementação. Foi isso que essa foi a pergunta, né? Pelo contexto. O Dr. estava contextualizando a questão de manipulação e trouxe a contaminação como um ponto crucial, né? Sim. Mas aí tem uma segunda pergunta que eu até falei, é um gancho já para o assunto, que é a questão da suplementação errada. Então, assim, coloquei de mais, coloquei de menos. Principalmente a gente sabe que o excesso de antibiótico dá um prejuízo aí para o crescimento. Então, se puder abordar essa questão. Com certeza. Essa questão de suplementação, a gente sempre brinca, né? Nem de mais, nem de menos. Tem que ser na medida exata, né? Então, essa suplementação do nosso meio, muitas vezes a gente quer colocar uma série de substâncias que acabam, entre elas mesmo, uma inibindo a ação da outra, e você pode, de alguma forma, inibir o crescimento celular, que é o que a gente busca, principalmente numa cultura de sangue periférico, que você tem que pôr um agente mitogênico, né? Você coloca uma substância que vai estimular a proliferação celular. Você precisa aí ponderar muito bem. Então, nunca a mais ou a menos, por conta, inclusive, da citotoxicidade, né? O quão tóxico pode ser um determinado reagente para um meio de cultura, né? Para uma cultura celular. Por exemplo, nós temos algumas substâncias que elas acabam... Um agente mitogênico em excesso numa cultura de fibroblasto pode levar a célula à senescência e pode degradar essa célula, pode deteriorar essa célula, inviabilizando a análise. Então, você tem uma série de fatores importantes que a gente vai sempre ter que ponderar. Trabalhando com meio de cultura pronto, isso você não tem que suplementar este meio, ele já vem pronto, com todas as substâncias necessárias para o crescimento celular. Seja um meio para líquido amniótico, seja um meio para linfócitos, um meio para medula óssea, que também depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós temos meios diferentes para cada tipo de cultura que a gente faz, né? Não existe uma receita de bolo, né, que você segue o mesmo padrão. Então, isso é super importante. Claro, tem suplementos que nós podemos colocar
para melhorar sem competir com os nossos meios que já estão prontos, né? Então, nós temos algumas substâncias que, pós-coleta, vamos falar um pouquinho antes lá do pré-analítico, né? O paciente fez uma coleta de sangue e você encontrou coágulos, né? Nós temos substâncias que diminuem essa formação de coágulo. Isso é muito importante, viabiliza a utilização de uma amostra que, teoricamente, seria inviável. E isso faz toda a diferença no resultado de um paciente que está lá aguardando um resultado para o médico tomar uma conduta terapêutica. Então, eu acho que nós temos aí um portfólio de reagentes que devem sim ser colocados e adicionados, mas nunca com o intuito de competir com o meio que já está pronto para ser utilizado. Eu acho que isso é uma mensagem importante que a gente tem que deixar. Um pouquinho. Existem também alguns suplementos que você pode colocar no caso de amniótico, quando você tem células hemácias, você também tem que, medula óssea principalmente, né? Você tem que testar essas células. Perfeito. O crescimento celular. Então, também existem suplementos para evitar que essas se atrapalhem esse crescimento. Perfeito. Aí o Alexandre falou, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que seriam os tipos de MEI, né? Aí eu vou fazer assim, de 2, 3 perguntas que tem aqui, eu vou fazer uma só, e aí bem direta, e aí você pode contextualizar do jeito que você quiser. A questão de, podemos usar o mesmo meio para todo tipo de cultura? Acho que esse é um assunto que dá uma boa conversa. E